noite, estudantes. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, né, de projeto de aplicações móveis com o professor Raul Greco. Vocês já sabem, né, sou a professora Lina. Boa noite, professor. Tá mutado, professor. Vou deixar aqui uns Boa recados. noite, Elina. Desculpa. Boa Tranquilo, noite. professor. Eu vou deixar os recados da semana e vou Sim. liberar a aula para você, professor. Então, falando das atividades liberadas, você sabe que todas as nossas atividades, tanto discursivas como objetivas, estão liberadas no ambiente. Eu peço que prestem atenção ao prazo de encerramento da atividade de estudo 1. Estamos com um prazo de 5 dias para encerrar a atividade, não deixem de realizar a entrega, né? Sabemos que não teremos um prazo extra, então peço que entreguem. Já começou a semana de conhecimentos gerais, as palestras já estão disponíveis. Sempre lembrando, vocês vão ter 16 horas complementares, importantíssimas para finalizar, né, essas 40 horas complementares do curso. Sempre tem mais um ponto de aquela atividade lá da palestra da semana de conhecimentos gerais, que é somada à nota da disciplina, para vocês, às vezes um ponto, né, faz muita diferença. Vocês já sabem, os vídeos explicativos do professor estão no fórum de aplicação de atividades. Vocês leiam o livro, assistam às aulas conceituais, estudo de caso, realizem suas atividades e fiquem atentos aos comunicados, hein? Quem quiser participar, como sempre, levante a mão e participe no chat. Esses seriam os recados, professor. Maravilha. Não esqueçam que não é só boleto que vence. Atividade também vence, tá? E não deixe a atividade ser vencedora. Você tem que ser o vencedor. Não esqueça disso, hein? Isso é importantíssimo. E eu sei que a Elina veio falar para mim semana passada que vocês queriam ver como é que faz o Flutter Flow, não é isso? Aí eu deixei aqui, que bonito! Olha aí, Flutter Flow. Aí eu vou copiar para vocês o ícone, vou pôr para vocês aí, ó. Vai aparecer, agora ficou bonito, ó. Aí apareceu o Flutter Flow. Aí você fala assim, pô, o Flutter Flow é legal de mexer? Legal demais, ó. Vocês vão vendo pela tela aqui, é legal pra caramba, cara. É arrastar e colar, é bem simples de fazer aplicativo. Você que é um cara que é iniciante, pô, legal demais, tá? É um cara que é um caminho bacana a se trabalhar. Se você é um cara avançado, também é um negócio legal, tá? Por quê? Porque tem a parte de código também. Então você tem a parte de codificação inteira aqui. E legal que você vai aprendendo muita codificação aí, a parte de código, ó, Function Code. É legal porque é o seguinte, você vai arrastando e colando o que você precisa, e você consegue ver o código depois e modificar, fazer um ajuste fino, que a gente chama, tá? Um ajuste fino. Isso é interessante, é bacana de se trabalhar. E como eu falei para vocês, eles perguntaram como é que faz para ter o Flutter Flow. Tem que pagar, tá? Então você vem aqui no pricing e tem aqui, ó, 0. Tá? Então dá 100 pré-built templates, você faz isso em meia hora, sem pré-built template. Então, assim, dá para fazer um aplicativo mais ou menos, bem ruinzinho na conta gratuita, tá? Na conta gratuita dá isso aqui. Só que aí, pessoal, tem uma manha pra vocês conseguirem For Education durante um ano, tá? Como está o mercado de trabalho para desenvolvedor com desenvolvedor? Muito bom, tá? Tá maravilhoso, principalmente para você mexer com a linguagem Flutter. Porque dentro daqui você vai mexer com a linguagem Flutter. Flutter Flow é um aplicativo para mexer com Flutter, tá? Então, assim, aplicação para mexer com Flutter. O porquê que o mercado é bom, velho? Lembra que eu falei para vocês sobre aplicações híbridas, que a gente vai continuar falando hoje? O pai do híbrido bacana, o híbrido legal, o híbrido bonitão, é o Flutter que faz, tá? Quer uma linguagem para fazer um negócio híbrido top? É Flutter, tá? Então, assim, lembra que eu falei na semana passada? Ah, mercado do híbrido acaba vendendo mais, saindo mais, contrata mais porque você trabalha com todo mundo? É a mesma coisa, irmão. Tá trabalhando com Flutter? Você busca emprego 2 palitos, cara. 2 palitos você consegue trampo, tá? Ah, eu mexo com Flutter. Ah, então tô precisando de você porque eu preciso de aplicativo híbridos. Por favor, venha. Entendeu? Então isso é muito legal. E o que é legal do Flutter Flow, cara? É que você pode pegar, abrir o Flutter Flow e, por exemplo, vamos supor o seguinte, o Wagner.
Um cara faz um aplicativo para iOS. Tá? Aqui no Brasil não é tão difundido o iOS. Aqui acaba sendo menos de, né, um pouco mais de 26%, 27%. É o que a gente mostrou na aula passada, a gente mostrou os números, né? Então aqui é pouca coisa aqui na América do Sul de usando o iOS. Só que o cara tem um aplicativo nativo em iOS, ele quer que faça um que seja para duas híbrido. Dá para você, pelo Flutterflow, já ir fazendo automaticamente a prototipação dele e codificação ao mesmo tempo. Você prototipa e codifica. Por quê? Porque normalmente a gente usa o Figma. Figma é um programa gratuito também, com suas devidas restrições, obviamente, né? Não dá para fazer tanta coisa. Mas o Figma é para você prototipar. Aqui você prototipa, ao mesmo tempo que está prototipando, ele está codificando automático para você. Então, assim, você consegue fazer baseado no olho. Você vai olhando com o aplicativo e vai fazendo parecido. Vai fazendo igual, vai pondo as funções. Esse botão faz isso, então vou lá, coloco uma função. Já tem a função tal, escolho a função do botão, escolho isso. Aí eu posso pegar, por exemplo, um banco de dados, que é o melhor banco de dados para trabalhar com Flutterflow, chama Firebase. Você entra no Firebase, que é da Google, ele te dá tipo $20 para você utilizar ele por um tempo, por 30 dias. $20, você usar muito, você vai gastar uns 10 centavos, tá? Você vai gastar cents de dólares em um mês. Depois você consegue pegar aí um plano gratuito lá no Firebase também, que é bem, ele é restrito, né? Aplicativo pequeno e tal, mas lógico, você vai fazer um aplicativo grande, vai fazer um projeto, você vai conversar isso com o seu cliente, né? Tudo isso vai no orçamento. Mas se você quer fazer o seu projeto, o aplicativo do Wagner de Aquino, né? É o aplicativo, o Wagner aqui no app. Então, aqui no app é boa, hein? Aqui no app, Wagner aqui no app. Então, ele faz foi boa, né? Essa foi boa. Então, Wagner aqui no app, você faz o seu aplicativo lá e, pô, de grátis, meu, entendeu? Gratuitamente, tá? Então, você vem aqui em Education, ó. Aplicar para educação, ele vai fazer 5 perguntas para você. Então, começaram as perguntas. Primeiro ele fala para você, tem que ser aprovado no processo, tal, não sei o quê, agradece. Aí ele fala que você tem que ter mais de 18 anos. Acredito que vocês todos tenham, né? Então, tem que estar vinculado a uma escola, tá? Com ponto .edu ou ponto .ac. No caso, a gente já conversou semana passada, inclusive a nossa queridíssima Elina falou que lá na sala do café tá dizendo como faz para acessar o e-mail institucional. Ele é um e-mail que é escrito assim, RA, aí tem o seu número de RA com tracinho no último número, @aluno.unicesumar.edu.br, tá? Então tem isso aí. Você pode colocar lá, então você entende que você pode ser qualificado dessa forma? Entendo. Qual que é o seu primeiro nome? O meu, Raul. Então, Raul. Você tem um e-mail que tem ponto .edu? Eu tenho. Ok. Aí eu vou pegar um e-mail aqui, eu já queimei todos que eu tinha. Sobrou um só. Deixa eu pegar um aqui, de uma pós que eu fiz lá no Federal de Rio Grande do Norte. Eu me formei, eu fiz uma pós lá. Vamos ver. Aí. Use school addresses. Yes! Quer uma conta gratuita? Sim. Você pode completar a verificação no e-mail? Sim. Educador? Não, eu sou aluno. Preço de aluno. Então, ó. Qual que é o nome da instituição? Eu vou pôr essa aqui porque foi aqui eu coloquei. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ok. Qual o país? Brasil. Confirma que é legítimo? Confirmo. Confirma minha verificação por marketing? Confirmo. Confirmo que eu li tudo. Continua. Olha aí, demora de 15 a 20 dias para completar o processo. Submeter. Aí, ó. Ele vai submeter, obrigou, já obrigado, né? Submeteu, então o processo está completo. E ele vai demorar, então, de 15
a 20 dias de business day, significa dias úteis, tá? Dias úteis para te responder. Ok, pessoal? Então, não é difícil. Ah, professor, eu tenho que esperar de 15 a 20 dias. Pessoal, é de graça. É gratuito. Você não vai pagar nada. Vale a pena esperar 20 dias. Hã? E é funcionalidade full. Você pode fazer o que você quiser, até exportar. Veja só, você consegue até exportar para App Store e para Play Store, tá? Tudo gratuitamente. Então, tá aqui e explicado. Tá certo, Helena? Era isso? Explicado, ok? Não é difícil. Não se preocupem, tá? Rapidinho vocês recebem. 20 dias não é nada para quem vai economizar $15 por mês, tá? Então, façam isso. E aí, pessoal, para a gente começar a nossa aula, então, né? Trazer um pouquinho, mas para começar, todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isto é óbvio, por que não pensei nisso antes? Pessoal, quem falou isso foi o maior nome da gestão, tá? Da administração mundial. O nome dele é Peter Drucker. E quando ele fala de inovação, ele sabe o que ele está falando, que ele é um baita administrador. Não somos apenas nós que sabemos de inovação. Esse pessoal da administração manja muito. Talvez eles não saibam mexer e fazer, mas eles sabem ver onde está o dinheiro, tá? Esse pessoal cheira de fareja. Ó, sente cheiro do dinheiro longe, então eles sabem, então ele fala isso. A maior coisa que você faz em inovação são coisas simples. Se você complica demais, dificulta demais para o seu usuário, tá? Você vai entender isso quando a gente for falar na última aula sobre o UX e UI design. Você vai acabar se perdendo no UX e UI design. Por quê? Porque o cara, e o UI, User Interface, a interface tem que ser simples. UX Design, experiência do usuário. O que o usuário sente ao usar aquilo? Quanto mais simples, melhor. É aquela ideia semiótica do conforto. Quando o cara está confortável, ele se sente confortável em alguma coisa, para ele é bom. Tá? A gente gosta de coisas confortáveis. Vocês já perceberam uma coisa curiosa? Vou falar isso para vocês. Vocês podem reparar, pessoal. Eu não sei de que lugar vocês são. Por favor, Adriano e Wagner, escreva aí a cidade que vocês são, tá? Mas só para vocês lembrarem, se vocês forem ver os carros que mais vendem, as cores de carro, Iguatu, Ceará, Curitiba. Tá, Curitiba é um exemplo maravilhoso. Curitiba é o melhor exemplo, que eu estou sempre em Curitiba. Curitiba é um exemplo maravilhoso, mas Ceará não deve ser diferente. Cara, os carros que mais vendem, branco, preto, prata. Mentira? Branco, preto, prata. É os carros que mais vendem. Tá? Iago, seja bem-vindo, tá? Branco, preto, prata. Ponto. É o carro que mais vende. Por quê? Porque a gente tá acostumado. Eu duvido que vocês já pegaram um Uber ou 99 táxi, o carro era azul, claro, era verde, era vermelho. Raramente você vai ver um carro vermelho, tá? Por quê? Porque não é uma coisa deixa a gente confortável ver o mais do mesmo. Por incrível que pareça, deixa a gente confortável ver o mais do mesmo. Sabe aquela história de a comida da minha mãe é sempre melhor? A comida da minha avó é sempre a mais gostosa? Ou do pai, ou do vô, tanto faz, tá? A comida é mais gostosa. Por quê? Porque você tem a sensação de conforto. Sabe? Você vai comer num lugar... Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. Foi morar sozinho. Você vai morar sozinho. A nossa amiga Elina sabe disso. Vai morar sozinho. Você fica, poxa, quando minha mãe fazia era mais gostoso, né? Nossa, ela fazia um prato X, era mais gostoso quando minha mãe fazia, né? Por quê? Porque é sensação de conforto, cara. Sensação de lar. Isso aí é maravilhoso. Não adianta, cara. Sempre você vai passar por isso. E para fazer aplicativo muda? Não. É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Cara, por que você acha que... eu tava dando uma aula agora há pouco sobre as diretrizes do iOS. Cara, desenvolver aplicativo para iOS envolve muita coisa. Muita. Porque as diretrizes do iOS são absurdas. Tá? Tem umas 350 páginas para você ler, no mínimo ali. Pra você ver como que é o tamanho do botão. Por exemplo, o botão mínimo do iOS é 44 pontos.
Cada ponto são 2 pixels. Então tem que fazer 44 pontos de altura, é o mínimo no iOS. Se você não colocar isso, amigo, rejeita seu aplicativo. Básico, pronto. Tá? Lá tem várias coisas de rejeição. UI design, UX, comportamento, fluxo, um monte de coisa. Minimalismo. Quem tem iPhone sabe, é minimalista. Os aplicativos não são cheios de cor bizarra. Tem paleta de cor, tudo organizado. Então, não que eu estou defendendo iOS porque eu tenho Android, tá? Mas eu desenvolvo iOS também, só que você tem que ter uma regra absurda ali, né? Então é importante saber disso. Então a parte híbrida 2, então a gente começa hoje com conhecer frameworks e ferramentas, aprender a utilizar linguagens e tecnologias web, saber empacotar o código web, desenvolver habilidade de design responsivo, tá? E criar projetos de aplicações híbridas, né? E avaliar aplicações híbridas desenvolvidas. Você vai para a última aula, né? Então, como a gente vai aplicar algumas aplicações legais. Então, olha aqui, ó. Principais frameworks para híbridos, tá? Primeiro de tudo que a gente vai pegar, primeiro de tudo, tá? Vou partir do pressuposto que vocês não saibam o que é framework, tá? O que é um framework? É uma biblioteca feita para desenvolvedores, tá? Simples assim. É uma biblioteca feita para desenvolvedores. O que tem nessa biblioteca? Códigos semi-prontos. 99% prontos. Aí você vai copiando esses códigos e vai colando. Sim, isso, vai modificando eles a seu bel prazer. Mas você já tem os códigos prontos. Eu quero fazer um sistema, tá? Já tem uma coisa mais ou menos ali desenvolvida. Pode não ser exatamente o que você quer, mas ele já tem meio caminho andado. Então você tem agilidade para desenvolver uma aplicação. Seja aplicação web, seja aplicação móvel, seja aplicação fixa, tá? Em hardware, pode ser tudo. Tudo tem, para tudo hoje tem framework, tá? Eu sou de uma época que não existia framework. Não existia framework na minha época. Então você tinha que desenvolver tudo do zero. Aí você tinha comunidades. Aí na comunidade você falava assim: alguém já desenvolveu um aplicativo para isso, isso, isso? Aí o cara fala, tinha gente boa que falava eu já, e passava o código para mim. Ou o cara falava eu já, 30 conto. Entendeu? Que na época 30 reais era muito dinheiro, né? Então, assim, 30 reais, era 100 reais, 250 reais, o cara vendia para você, entendeu? A base, aí você só, para acelerar o seu trabalho, você colocava no orçamento e beleza, né? Na comunidade. Tinha muita comunidade, muito fórum, muita coisa assim. Então, você começa pelo pioneiro de todos, que é o Apache Cordova. Ele tinha o nome anterior de PhoneGap. Então, foi o primeiro framework a permitir o quê? Que desenvolvedores pudessem criar aplicativos móveis usando, então, tecnologias web que envolvem HTML5, CSS3 e JavaScript. Tá? Então, com essas 3 linguagens de web, você conseguia desenvolver aplicativos móveis. Ou seja, você usava ou em container ou PWA. Dessas 2 formas, você conseguiria usar HTML, CSS3 e o JavaScript, tá? E ele fazia o quê? Ele funciona encapsulando todo o conteúdo web em um container nativo, como você faz, ou fornecendo uma ponte entre códigos e recursos do dispositivo. Por exemplo, como câmera, GPS, armazenamento local, nada mais do que o seu próprio browser faz quando você está usando um computador. Quando você está usando um computador e conecta no Meet, por exemplo, ele pede autorização para usar câmera. Ele pede autorização para usar o GPS. Não é isso? Ele pede autorização para baixar. Você libera o armazenamento local para baixar o arquivo? Sim. Aí você pode baixar em outra pasta que não seja a pasta downloads. Não é assim? Nada mais que um browser faz. As mesmas coisas que ele faz. Então, essas funcionalidades, e ele também é uma coisa legal, porque ele tem uma série de plugins, é possível você utilizar algumas funcionalidades nativas, então, que alguns sistemas usam, então é legal você fazer o aplicativo web, por exemplo, e colocar funções nativas de iOS e funções nativas de Android. Primeiro ele reconhece qual aplicativo que ele está sendo utilizado, ele vai reconhecer o sistema operacional, vai falar, estou usando Android, tá? Aí ele reconhece, logicamente você vai ter que fazer um declarativo no começo do código para reconhecimento,
você faz o declarativo no começo do código, ele reconhece, estou usando Android, aí ele põe algumas funções nativas de Android, ou ele, é iOS, aí ele coloca algumas funções de iOS. Isso é muito legal, tá? O Cordova é muito versátil, foi dos primeiros, e o legal é porque ele é muito simples, tá? Qualquer pessoa consegue mexer nele, é muito fácil também, tá? E aí nós temos o Ionic, tá? Ele é legal porque ele tem designs modernos, utilizando outros frameworks em conjunto, que é o Angular e o Cordova. Você pode usar tanto o Angular quanto o Cordova para fazer junto. Então ele é um framework que ele acaba se destacando muito por oferecer um conjunto gigantesco de vários componentes de interface do usuário baseado em padrões modernos. Então ele te dá interface. Veja bem, a ideia do Ionic é trabalhar a interface. Aí você pode trabalhar ele junto com o AngularJS, que é Angular JavaScript, ou o Apache Cordova para fazer o quê? O back-end. A Ionic, você pode usar ele para o front-end, tá? Só para deixar claro, front-end é a parte visual, back-end é a parte lógica, tá? É o sistema de negócios atrás e a parte visual ali, design, tá? Então ele faz assim, e é um negócio que ele evoluiu muito rápido, né? O Ionic a galera usa. Se algum de vocês já mexe com o Ionic, ele é muito moderno, né? Ele é muito moderno para ser compatível com tudo. Ele é compatível com React, com Vue, com tudo, tá? Então, assim, o foco principal dele é a criação de interfaces que sejam bonitas, funcionais, que sejam responsivas, que tenham facilidade com integração de APIs e ferramentas externas, sabendo que ele respeita muito UI e UX design. E quando nós falamos de produções híbridas, temos que lembrar que a Apple tem diretrizes muito chatas, tá? Eu sempre falo dessas diretrizes chatas da Apple porque realmente são, tá? Realmente são muito chatas essas diretrizes da Apple. Eu só quero ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. Aí, pessoal, isso aqui é as diretrizes da Apple, tá? Então, nas diretrizes da Apple, você consegue fazer design para iOS, aí tem as regras do design para iOS, aí design para iPad, design para macOS, design para tvOS, Vision, aquele óculos que custa duas pernas e dois rins, né? Aí tem os sistemas de fundação de acessibilidade, cor, branding, API icons, layout. Você vai no layout, ele vai explicar para você a adaptabilidade do layout, como funciona, se é portrait, se é landscape. Meu, ele explica tudo, tudo tem que ser baseado nisso aqui, senão volta o aplicativo. Até o tipo de letra, de fonte que você usa, tá ali especificado, tá? Então é uma especificação muito forte, tá? Do desenvolvimento da Apple. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. E aí, nós vamos para o terceiro aplicativo, que é o React Native. Se eu não me engano, alguém já falou sobre React Native aqui, alguém já falou que usa. Eu já ouvi em outra aula, tenho certeza que alguém falou sobre React Native. É criado pela Meta, né? Esse React Native ele funciona justamente para desenvolvimento híbrido. Então, ele permite que você possa fazer aplicativos também. Eu uso, olha lá, o Adriano. Ô, Adriano! É isso aí, esse cara pode falar por experiência própria. É bom, né, Adriano? Bom, não é? É bom, né? Olha lá, o Wagner que levantou a mão lá. Quer falar, Wagner? Fala pra nós aí. Posso Ele. habilitar? Sim? Não só ia Ah, não, ele perguntar. abaixou a mão. Ele falou não ali. Quer falar Ah, alguma coisa? Pode falar, mas levantou a mão, certo. mas. Preciso Ah, pedir. entendi. Ele levantou a mão para dizer que usa. Agora que eu Ah, entendi. perfeito. Ah, desculpa, Wagner. Vai, eu tô esperando o aplicativo depois Wagner aqui no app. Vai ser legal, hein? Ó, aí vai ser bacana isso aí. Eu gostei disso aí, bicho. Então, assim, ó, veja só. é, O React Native, então, ele usa JavaScript e React para trabalhar. Ele
tem, assim, ele renderiza muitos componentes nativos, né? E não é via WebView, né? Então isso confere muito ao React um desempenho mais próximo do nativo. Eu acho que se você quer um desempenho bom para o aplicativo híbrido, o React Native ele é um dos mais legais e vocês podem confirmar para mim. Vê aí, Adriano, você fala para mim, o Wagner, ele é um dos mais próximos ali, né, cara? E ele conta com uma comunidade gigantesca de pessoas, né? Assim, biblioteca sem biblioteca sem fim, uma integração com umas ferramentas de desenvolvimento maravilhosas, né? Então, assim, tem aquela ideia do hot reload, que permite você perceber mudança no código em tempo real, né? Sem perder o estado da aplicação. Eu acho isso maravilhoso. E ele se tornou uma das escolhas favoritas, né? De todas que tem empresa. Hoje, empresa, a maioria usa React Native, tá? Muita empresa usa React Native. Mas, ao mesmo tempo, muita empresa usa Flutter Flow, tá? Porque o Flutter Flow ele é mais para iniciante. Então ele pega muita gente que é, por exemplo, júnior. Ele pega muito júnior, né? E o React Native ele já precisa de um cara que é mais que já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de mais linguagens, né? Então acho muito legal. E aí, como eu falei para vocês, o Flutter, né? Que ele é muito legal, desenvolvido pelo Google. Flutter Flow é só uma aplicação que abre o Flutter, tá? E é um framework que vem ganhando muito destaque, por quê? Porque ele permite a criação de interfaces muito personalizável, né? E com um desempenho gigantesco, com a linguagem de programação chamada Dart. E uma coisa que fique claro para vocês, tá? O Flutter ele não depende de componente nativo do sistema operacional para renderizar uma interface. Ele não precisa disso, tá? Ele já emula tudo automaticamente. Por isso que ele é bem interessante, tá? Ele faz. Vamos supor, não estou falando que seja isso, mas ele faz um middleware, sabe? Ele funciona meio como um middleware, dependendo do aplicativo. Então isso é bem legal, cara. Outro ponto forte do Flutter, né, é a capacidade de manter um código único para a web, né? Então Android e iOS é um código só para os três. Isso é uma coisa muito difícil. Eu não sei se o React Native faz, porque eu não mexo com o React Native sempre. Mas vocês podem falar para mim, Adriano, vocês podem usar o mesmo código para os três ao mesmo tempo? Eu acho que não, né? Eu acho que Dart não roda, React não roda web, né? Só através de outros frameworks. Você tem que ficar incorporando o framework, né? Tem que pôr o Angular, por exemplo, para rodar web, não é? Então nunca viu, né? O Flutter dá. O Flutter você faz um código só e funciona para tudo, tá? Ele é um bombril, tá? Sabe o bombril? É o bombril dos aplicativos, tá? E qual que é o critério de escolha, né, para você escolher o melhor framework, assim? É complicado falar isso, né? Cada um se adapta, é o que eu falei no começo, cada um se adapta ao que acha melhor, né? Então, você tem que ver qual que é o desempenho necessário que você precisa, quais são os recursos que o aplicativo vai utilizar, qual que é o seu foco, o seu objetivo, tá? Ah, eu já desenvolvo React Native. Só uma pergunta, para vocês estão três aí, o Iago, Soledade, Wagner Aquino e o Adriano. Os três já trabalham em empresa de desenvolvimento? Só uma pergunta, respondam para mim se possível, se os três trabalham sim, o Adriano trabalha, e o Wagner e o Iago, ainda não, beleza. Então é assim, o Adriano ele já está numa empresa, provavelmente ele já mexe com React, então dificilmente ele vai, talvez ele mexa com Flutter para conhecer, para ver outras coisas, ou às vezes para ampliar o horizonte dele. Vocês já não, vocês têm que começar, não estão na empresa ainda, então é bom vocês começarem a mexer em tudo. Ah, professor, em tudo, 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 porque cara, desenvolvedor que não é curioso não é desenvolvedor. Isso é qualquer coisa, menos desenvolvedor. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que o Flutter Flow é legal e vocês não forem lá mexer. Eu não posso falar para vocês que o Flutter é legal, que o React Native é legal, que o Ionic é muito louco, que o Cordova é legal, e vocês não foram lá mexer. Tem que ir lá mexer, povo. Tem que se ficar curioso. Pô, que legal. Qual que eu me adapto melhor? Você vai lá e conhece, entendeu? E aí, óbvio que eu coloquei para vocês aqui, ó,
Isso aqui eu vou deixar com a Elina vai deixar disponível para vocês. Tem aqui os links, tá? Pra vocês irem direto para o lugar lá. Então tem uma Apache Cordova aqui, ó. É legal para quem trabalha com HTML, CSS, JavaScript. Isso é legal. Se você já conhece essas linguagens, que são basicamente linguagens web, você consegue fazer aplicativo. Olha que maravilha, né? O Ionic está aqui também, bonitão, tá? Que ele mexe com bibliotecas como Angular, React e Vue, acho muito, muito legal, tá? Que também combina HTML, CSS e JavaScript, muito legal. Para quem gosta dessas três linguagens web, legal para você, tá? O React Native já é um pouco diferente, né? Ele já trabalha com sistemas um pouco diferenciados. Então tem um código nativo, coisas mais específicas, né? Ideal para aplicativos um pouco mais complexos que exigem mais desempenho, né? Uma aparência mais bonita, tal. Então o React Native está aqui para vocês. O Flutter, como eu falei, para vocês, é uma linguagem legal. Você instala o Flutter no computador ou você usa pelo Flutter Flow lá. É bem legal de mexer também. Então ele garante um controle muito bom do visual do aplicativo que você quer fazer. Eu acho muito legal. O Flutter Flow, por exemplo, ele te dá exemplo do aplicativo. Então, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo de salão de beleza. É inglês, óbvio, né? Você coloca Beauty Salon, aí ele aparece vários tipos já de aplicativo meio pronto, você escolhe, ele já aparece para você bonito lá, é uma delícia, né? Então, assim, ó, como o Flutter Flow funciona, ó, você já escolhe aqui, você vai arrastando, ó, clica aqui, arrasta para cá, vai, ó, drag and drop, sabe? Drag and drop, arrastar e soltar. Então, arrastar e soltar. Aí você vai fazendo os aplicativos dessa forma. Esse botão, ele faz você passar por isso aqui. Então, ó, criar a conta, né? Criar uma conta, ele vai fazer você a lista de criação de conta. Caso você use a conexão via Google, por exemplo, ele já vai direto. Isso aqui já é uma página para quem já tem já os dados conectados. Isso aqui é para quem vai criar a conta agora. Ele já faz toda essa parte aqui. Você vai só setando um para o outro e já vai ficando fácil assim, tá? É meio que intuitivo. Tem a parte do código, tudo, mas tem as partes prontas. Você pode arrastar o código também, porque já tem os frameworks incorporados aqui. É bem legal, tá? E aí, obviamente, que a gente vai chegar nas tecnologias fundamentais, né? Então, isso aqui, pessoal, eu acho que é o feijão com arroz de qualquer desenvolvedor, tá? O feijão com arroz de qualquer pessoa que vai mexer com qualquer coisa. O cara vai mexer com qualquer coisa. O mínimo que ele tem que saber, na minha opinião, não é Python. Aí é desculpa do pessoal falar, ah, não, o mínimo tem que saber Python. Python é o mínimo. Não, pessoal, Python é fácil de mexer. O que tem que saber legal é HTML, tá? HTML, porque ele trabalha com estruturação de conteúdo. Você sempre é útil isso, sempre tem mercado. O cara que mexe com HTML nunca fica desempregado, tá? É um negócio que não sai de moda. Quando ele começa a sair de moda, lança um novo. Aí volta de novo. Que nem eu sou da época do HTML3. Aí tinha HTML3, a galera foi dormir no HTML4. Aí foi dormir no HTML5. Aí é sempre assim, sabe? Ele vem com uma facilidade. Parece que o HTML6 que vai ser lançado já incorpora até uns esquemas de Python. Legal pra caramba. Pra puxar os caras mesmo, pra abraçar todo mundo. Assim. Então, HTML, ótimo para estruturação de conteúdo. O CS3, ele faz estilização e responsabilidade. Para quem não sabe, o CSS, ele faz todo o visual. Você define as cores que vai ter o aplicativo. Você define qual o tamanho da fonte, qual a fonte, a tipografia que será usada. Então, detalhes assim mínimos de design, tá? Design, tipos de design. Então, por exemplo, tem botão on roll, botões hover, aquele que você passa em cima e muda de cor. Static é aquele que tá estático. Estático ele é branco. Quando você passa o mouse em cima, on hover, fica verde. On click, quando você clica, ele fica azul. Tô chutando cor, tá? E você define isso por código. É bem simples, porque você coloca um sistema para o aplicativo todo. E ele vai seguindo isso aí. E você pode separar por página. Página 1, um CSS. Página 2, outro CSS. Lógico que é muito trabalho. Normalmente você usa um tema, né, pessoal? Você usa uma paleta. Se você fizer cada página diferente, seu trabalho fica esquizofrênico. Fica um negócio assim, nossa, uma doideira, né? Você não consegue entender. Muda o tema, toda a página que você vai, muda o tema.
O cara cansa e não entra mais. Então tem que pensar nisso, tá? E o JavaScript é a parte do back-end, é a parte lógica, a parte da interatividade, a regra de negócios está ali. Então isso é uma das coisas fundamentais para você mexer, tá? Eu acho básico. Por quê? Porque o HTML faz a estruturação do código, o CSS, o visual do HTML, e o JavaScript é a parte da lógica funcionando ali. Então, assim, essas três linguagens têm uma sinergia muito grande, né? Enquanto o HTML, como eu falei, define em estrutura, o CSS vai embelezar e adaptar o aplicativo, e o JavaScript dá vida praticamente à aplicação, né? Então essa tríade quando bem aplicada, ela é a mais, assim, mais turbinada que existe. Porque, eu aprendi os três, beleza. O que você pode fazer? Aplicativo pode fazer aplicação web, aplicativo, dependendo do que você usar de framework lá, você faz aplicativos, assim, um trabalho bem desenvolvido, tá? Então são coisas que eu acho muito legal. E esses frameworks, muitos frameworks, eles abordam, exploram essas linguagens, né? Então, como eu falei para vocês, o Ionic, que ele usa junto com ele, o Ionic, o Angular, o React e o Vue, né? Por cima dessas tecnologias, que vai ter o HTML, o CSS JavaScript, o Apache Cordova, né? O Quasar Framework. Então, todos eles permitem que você faça um CLI, que é Sistemas de Command Line Interface. Então, você pode fazer um CLI também, que agiliza muito o processo de criação, empacotamento de teste da aplicação, e também e partes visuais. Então, isso tudo é muito interessante. Então, fortalece muito esse conceito de multiplataforma, tá? Então, assim, são três linguagens fáceis de aprender, se aprende rápido e você pode colocar em prática rápido, tá? O React é legal, mas dá um pouco mais de trabalho para aprender, mas não tanto, mas também dá. Mas você tem que pensar o seguinte, pessoal, aonde você vai utilizar isso? Tá? Aonde você vai utilizar? Como? Qual que é o meu foco? Eu quero ser desenvolvedor de aplicativo. Tá, mas aplicativo híbrido? Aplicativo nativo? Eu quero ser um desenvolvedor que faz tudo, tá? Não tem que pensar nisso, tem que pôr assim na carta na mesa, pessoal. Tem que saber o que você vai fazer, tá? Isso é importante pra caramba. E aí a gente começa a ideia que eu falei pra vocês, só tomar um golinho aqui, molhar a palavra. Adaptar o seu trabalho a diferentes resoluções diferentes. Então, principalmente, trabalhar com duas coisas que eu acho importante: UX e UI design, tá? UI e User Interface, eu não vou falar agora disso, depois eu vou fazer na última aula, eu vou abordar mais aprofundado isso. Mas User Experience é você se colocar no lugar da pessoa que está pegando o aplicativo, tá? Aplicativos bonitos, aplicativos minimalistas, aplicativos intuitivos são os que chamam mais atenção. Uma coisa simples, tá, pessoal? Só para aquele negócio que eu falei para vocês de comida de vó, né? A gente em casa tudo é mais gostoso, né? Você não precisa pagar conta, tudo isso é legal, né? Então, são coisas que você acaba levando com você. Então, quando a gente faz um contexto de aplicativo híbrido, a gente tem que pensar que aplicativos, tanto iOS quanto aplicativos Android, têm diferentes resoluções de tela. Tem tipos diferentes de resolução de tela. Por exemplo, resolução de iPhone. iPhone, a resolução de 12 para frente é 2K. É 2K. Normalmente o Android é HD ou 2K também. Tá? Então os Androids mais caros são HD. Os Androids mais baratos hoje, acredito que são Full HD e deve ter um aí perdido que é HD. Tá? É um celular de. Desculpa falar isso. Celular de idoso, né? Aquele celular que tem 2 GB de RAM. É bem ruim, sabe? Um celular ruim. Você vai pagar quinhentão, um celular novo, sabe? Nem sei se tem ainda, mas tá paga barataço, assim. Esses aí não estão nem preocupados se vai rodar o aplicativo ou não. O cara só quer usar para fazer ligação, usar um WhatsApp, estourando, né? Então, assim, isso é uma coisa meio complicada, mas no contexto do cara que usa sempre, e hoje o celular na mão da gente, ele virou tudo, né, cara? Ele virou a nossa carteira. Isso aqui é uma carteira. Você tem todos os seus documentos aqui dentro, você tem todos os seus dinheiro, todo o seu dinheiro tá aqui,
tudo isso aqui. Né? Foto, família, é tudo. O celular é tudo, o smartphone. Né? E você tem que pensar no cara. Então, você tem que pensar nas diferentes resoluções. Então, fazer responsivo é uma obrigação para o cara que faz aplicativo híbrido. Tá? Pensar nas diretrizes dos dois, né? Dos dois sistemas. Então, por exemplo, a gente vai pegar as diretrizes tanto do Android quanto as diretrizes do iOS. As diretrizes do Android chamam Material Design. Cara, é super simples as diretrizes do Android, tem muita coisa escrita lá, mas basicamente, se você pagar R$ 15, você publica seu aplicativo lá dentro. Tá? Ele só vem se não tem algum trojan, algum sensor ativo, tá? Porque às vezes você pode fazer tem gente que faz aplicativo, pessoal, com rastreio ativo. O que é rastreio ativo? Você instala, mas ele não pede autorização para liberar o rastreio. Ele instala e começa a rastrear automaticamente. Então o Android ele bloqueia isso, ele percebe que tem esse tipo de aplicativo, ele bloqueia. E tem que ter muita denúncia, assim. Nossa, você tem que mandar, fludar os caras de denúncia, colocar 2.000 denúncias pro cara rejeitar um aplicativo lá. Tanto que, quem tem Android aqui, desculpa perguntar, quem é iPhone e Android aqui de vocês? Adriano, Wagner, Iago e até a nossa queridíssima Elina. Quem é Android aqui? Quem usa Android, quem usa iPhone aqui? Os dois, o Wagner o cara é desenvolvedor, né? Tem que ter dois, né? Adriano tem Android. Para quem mexe com Android, o Android, vocês aí, o Iago Android também, vocês já instalaram aplicativo ruim? Desculpa a palavra, aplicativo bosta. Já instalaram um aplicativo que vocês ficaram com raiva? Digam para mim. Instalei o aplicativo, era ruim. Ruim. Travou tudo. Sim, sim. Nossa, diversos. É verdade. É horrível, velho. É horrível. Você instala porque Android tem uma peneira furada, velho. Que passa qualquer coisa. Qualquer coisa passa. Mas aí eu pergunto pro Wagner. O Wagner falou que tem os dois. Eu também tenho os dois. Wagner, no iPhone não é assim. Fala aí, Wagner. É difícil, não. No iPhone não tem, cara. O iPhone é uma peneira, bicho. Que se assim, ó, se tiver uma denúncia do seu aplicativo, eles tiram do ar. Até apurar a denúncia. Eles tiram do ar, apura a denúncia, volta o aplicativo. Se é verdade ou não. Então, assim, tiver 3 denúncias, você não volta mais. Raro, cara. É muito difícil, tem que seguir muito o protocolo. Então, do iOS chama Human Interface Guidelines. Tá? O nome disso é HIG, tá? HIG, que eles seguem lá. O HIG, que é HIG. Então, cada plataforma possui seus padrões visuais. Quando você vai fazer um multiplataforma, minha opinião, faça o visual do iPhone. O cara do Android vai ficar feliz, porque é minimalista e é bacana, tá? Não vai ter cores chamativas, vai ter de cor respeitada, tal, espaçamentos, tudo bacaninha, e vai rodar legal no iOS. Se você está pensando em multiplataforma, faça voltado para iOS, tá? Porque se passar no iOS, irmão, no Android passa gostoso, tá? O ruim é você fazer só baseado no Material Design e já era. Aí já é, a chance de barrar no iOS é 99,876%, uma coisa, é gigantesca, tá? Então isso é interessante. Animações bem implementadas também são coisas legais pra caramba. Alguém de vocês já usou Linux aqui? A quem já usou Linux aqui? Falem para mim, já usei Linux, sem contar o Android. Android não vale, hein? Aí o cara fala, Android é Linux. Não, mas alguém já usou Linux aqui? Linux. Tô usando agora, aí, Iago. Qual distro você tá usando, Iago? Mint. Cara, Mint, Fedora, Ubuntu. Não tem umas transição de tela legal pra caramba? Você vai mudar de uma tela para outra, é uma transição de tela legal pra caramba, cara. Eu acho isso incrível no Linux, cara. O Fedora, principalmente, o Fedora eu acho lindíssimo. Não é o que eu uso, tá? Não é o que eu uso. Mas, assim, é lindíssima as transições. Então, fazer boas transições animadas. Eu tô usando a versão mais leve, entendi. Então, assim, mas eu gosto muito do Gnome. Tô falando de Gnome, tá? Para quem não conhece, eu vou escrever aqui, ó. Gnome. É a mais pesada do Linux. Cara,
É muito parecido com o macOS, é umas transições de tela lindíssimas. Eu tô para falar que é muito mais bonitas que as do macOS. É mais bonita, tá? Para quem já viu, são mais bonitas. E se fizer aplicativos bem bonitos com boas transições, cara, isso chama muita atenção, tá? Otimização e desempenho. O problema é sempre falou assim: ah, professor, mas você acabou de falar aí de fazer umas animações, sei lá, usar Flutter, React Native. Dá para fazer umas transições, umas animações legais com Flutter e React Native, usando HTML5, CSS3 JavaScript. Dá para fazer. Mas aí fica pesado. Cara, dá para pesar os dois. Dá para conseguir fazer uma eficiência legal, tá? Dá para fazer uma eficiência legal e garantir um desempenho bom e fazendo um bom visual, tá? Não precisa ficar pesado. Quanto menos cores, menos imagens, mais minimalista for, melhor. E outra coisa importante demais para vocês, qualquer aplicação que você for fazer, obviamente você vai usar o SSL, né? Que é o sistema de segurança, para usar aquele sistema HTTPS, tá? Como é um sistema rodando via web, né? Mesmo que seja num container, ele precisa ter sistemas de segurança. Então você pode fazer injeções de autenticação por XSS ou SQL injection, que são coisas legais também, e que vão, assim, se for nacional, eles vão respeitar legislações como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou a GDPR, que é da Europa, que é uma das mais importantes. Se conseguiu respeitar a GDPR ou a LGPD, possivelmente o mundo inteiro vai ficar do seu lado, tá? Lógico que você vai focar mais, obviamente, no LGPD, que é Brasil, né? Então tá aí. E aí, então, para a gente, né, finalizar, qual que é a ideia do ciclo de desenvolvimento de aplicativos híbridos, tá? Então, primeira coisa, já falei desde o começo da aula passada, focar no planejamento. Então, quais são os objetivos, quais são os requisitos, qual é o público que eu estou trabalhando, quem são as pessoas, quais são as funcionalidades. Se eu estou trabalhando com um público, pessoal, é lógico, a gente tem que saber isso aí, tá? Vocês podem pensar assim, nossa, professor, mas parece preconceito, mas não é. É um público A, é um público B, é um público C. Qual é o tipo de público que eu estou trabalhando? Qual é o ticket que o pessoal está fazendo? É um aplicativo pago? É um aplicativo gratuito? Qual que é o público que está olhando lá o seu negócio? Porque, cara, isso influencia. É um público que só lê um pouquinho? É um público que tem uma leitura boa? É um público intelectualizado? É um público que é de universidade? É um público universitário? É um público que é o cara mais humilde, tem um trabalho mais braçal, ele quer coisa mais simples? Tudo isso influencia, tá? Qual que é o poder de leitura dessa pessoa? Tudo isso influencia, tá, pessoal? O perfil do usuário final é importantíssimo pra você saber. Tu tem que saber para quem você está fazendo. Isso é importante. E aí você vai ver os requisitos. Preciso ter isso, 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 isso e isso. Dentro do usuário final, você consegue pensar em que formas resolver. E qual é o objetivo que tem um aplicativo? Eu quero um aplicativo para banco. Então tá. Só que o meu banco ele trabalha muito com um trabalhador rural. É um cara que tem pouca leitura. Então tem que ser botão grande, pessoas mais idosas, botão grande, letra grande. Coisas claras, mais intuitivas. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante para a gente não ficar com, né, aquelas bobeiras. Outra coisa legal, prototipação e design da interface. Aí eu acho interessante para vocês. Ou vocês usam sistemas baixos, tipo wireframes, ou vocês pegam mockups, tipo Figma, que eu acho que eu coloquei aqui o Figma, tem o Figma aqui também, ó. Ó o Figma aqui, ó. Você consegue fazer a prototipação, ó, link por link, saber como vai funcionar o aplicativo, tá vendo? Prototipação eu achava besteira, mas é legal, tá? Eu achava besteira, eu tinha preguiça, mas aí eu fui fazer doutorado, fazer o aplicativo no doutorado, eu fazia cada hora era uma versão do aplicativo, eu mudava tudo. Aí a professora falou assim, cara, não dá para defender assim não, cara. Toda hora você muda, como que tiver? Na qualificação, você vai qualificar com um negócio, vai defender com outro? Não dá, né? A gente tem que qualificar com uma coisa e defender. A nossa amiga Elina sabe, qualifica com uma coisa, defende com a mesma coisa. Senão, não dá, tá? Não há impossibilidade, tá? Então, tá aí. Aí, implementações de framework, já te dei dicas hoje, React Native, Flutter, Ionic e Cordova, né? Então, faça isso, coisas importantes. Testes unitários, né?
Testar é uma etapa assim, debugar e testar são etapas assim muito importantes, né? Ver se a integração está funcionando, se tem compatibilidade com os aplicativos, manda lá no beta tester, tanto da Apple quanto da o Android, testa, vê se está funcionando, não joga um negócio que não está funcionando, né, para o cliente, testa, manda para a galera, quem tiver aplicativo instala, vê o que está funcionando, tal. Isso é muito importante, é um processo importante para evitar bug, garantir estabilidade. Imagina travar o aplicativo na mão do cliente. Ó, dá uma olhada aí, cliente, ó, fiz o aplicativo, o cara olha e fala, nossa, tá travando. Ah, mas deve ser o seu celular que é velho. Aí o cara, não, mas é um S25 Ultra. O iPhone 15 Pro Max. Aí você fica com aquela cara de. Então, é, posso ir no banheiro? Não dá, né, pessoal? Não dá para se esconder no banheiro a vida inteira. Então isso é importante. E aí, obviamente, tem a publicação, obviamente, nas lojas aí, né? Opa, desculpa, publicação nas lojas. Então é importante que vocês façam as publicações direitinho, né? Organizadas, né? E que fiquem fáceis para vocês trabalharem. Então acho que isso é uma das coisas principais. Está travando aqui meu aplicativo, desculpa, senhores. E é isso, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Opa, é que minha tela tava travando minha aplicação, mas voltou agora meu, como é o nome isso aqui? Aplicador de planilhas, de slides aqui, aí tava travando e agora tá funcionando novamente. Então, bons estudos a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. E se não tiver pergunta agora, tiver pergunta para semana que vem, tudo bem. Se tiver pergunta durante a semana, mande para Elina. Elina manda para mim. Isso mesmo, professor. Eu mando para você na hora, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, de vocês. Muito obrigada, professor, pela aula. Coloquei no chat para vocês a enquete, né, da nossa aula ao vivo. Peço que vocês respondam, né, que estamos sempre visando melhorar nossas aulas, saber a opinião de vocês. Então, eu acho que por aqui finalizamos. Desejar a vocês boa noite. Até mais, até semana próxima, né? Que temos nossa última aula. Isso, até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês e obrigado por estarem comigo, tá bom? Até mais.